Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, mais especificamente, as palavras às quais Paulo está se referindo como não sendo permitido ao homem falar. A passagem diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Bem, Paulo foi transportado ao terceiro céu, que ali ele identifica, aquele identifica como paraíso, que é o mesmo lugar para onde foi o ladrão que morreu na cruz. E ali nesse lugar Paulo ouviu coisas que são impossíveis de serem explicadas em termos humanos. Ou seja, ainda que um suposto médium espírita quisesse invocar o ladrão que está no paraíso para vir aqui contar como é lá, esse não teria palavras para se expressar em termos terrenos. Tamanha é a diferença entre o que se passa ali e o que nós vivenciamos aqui. Isto não quer dizer que Paulo não tenha entendido o que ouviu ali. Você pode não saber falar um idioma, porém compreender algo que um estrangeiro lhe diz e mesmo assim não ter palavras para traduzir aquilo ao pé da letra para alguém que pergunte o que foi que o estrangeiro falou. O que Paulo ouviu foram coisas tão elevadas que não haveria paralelo na linguagem humana para ele poder expressar isso. Além disso, o modo como ele fala, que ao homem não é lícito falar, indica que também não tinha autorização para isso. Um exemplo muito fraco, né? Vamos usar um exemplo fraco disso, seria um índio que nunca saiu da selva e nem viu TV, ser transportado de repente em uma viagem pelo espaço, numa cápsula, e lá na estação espacial, lá em cima, ouvir todas as explicações dadas pelos astronautas. Imagine ele, depois de voltar, e precisar explicar o que viu para os outros da sua tribo. Seria uma loucura, porque ele não teria nem parâmetros para comparar as coisas. É por isso que os índios da América Central, quando viram os primeiros espanhóis montados em cavalos, e naquela época não existiam cavalos nas Américas, eles acharam que cavalo e cavaleiro era uma coisa só. Isto é, pensaram que fossem homens gigantes com 4 pernas. E aí eles logo se prostraram aterrorizados, achando que estavam diante de deuses, porque lá eles não tinham cavalos, lá eles não montavam animais. É por isso que nós não devemos dar crédito a esses testemunhos, entre aspas, de pessoas que dizem ter ido ao céu, ao inferno, e saem por aí escrevendo livros, dando palestras. Se Paulo, que realmente, verdadeiramente foi arrebatado ao terceiro céu, disse ser impossível expressar em linguagem humana o que ele ouviu ali, quem essas pessoas acham que são para se considerarem aptas a revelar o que viram nesses lugares, que na verdade elas nem foram? Mesmo as visões gloriosas que nós encontramos nas Escrituras, descritas pelos profetas do Antigo Testamento e por João também no livro do Apocalipse, acabam sendo transformadas em linguagem simbólica por faltarem elementos terrenos para explicá-las. E veja também que Paulo toma tanto cuidado ao contar o que aconteceu com ele, que ele nem mesmo diz, eu fui ao paraíso. Não, ele coloca tudo numa terceira pessoa, dizendo, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado no terceiro céu. A possibilidade da sua carne se gloriar do que aconteceu com ele era tão grande que ele toma o maior cuidado e mesmo assim, logo em seguida, ele já fala do espinho na carne. O espinho que ele tinha na carne para impedi-lo de se gloriar em razão da sublimidade e importância das muitas revelações que lhe foram dadas. É aí que fica ainda mais absurdo. Nós vemos cristãos que rejeitam os escritos de Paulo como sendo opinião pessoal de um velho machista. Obviamente, quem é espiritual irá entender quão elevadas foram as revelações que este servo de Deus recebeu, dentre elas a revelação da igreja,
O segredo que ficou escondido nos séculos anteriores, e revelações outras também, que evidentemente não eram compreendidas nem no próprio tempo de Paulo. No último capítulo da sua última carta de 2 Timóteo, ele conta que tinha sido abandonado por muitos. E ainda existe quem tente lançar descrédito sobre as epístolas de Paulo, citando e usam a passagem de Pedro. Olha que interessante. Aquilo que Pedro diz, como se o próprio Pedro estivesse criticando o que Paulo dizia. Pedro não estava criticando. 2 Pedro 13, de 15 a 16, ele diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que Pedro fala aqui não é contra o ensino de Paulo, mas é totalmente a favor, é o contrário, ele está dando total aval ao que Paulo escreveu, porque ele reconhece que Paulo recebeu do Senhor uma sabedoria ímpar, a sabedoria que lhe foi concedida, e por isso ele falava de coisas difíceis de entender, mas os ignorantes distorciam. Pedro está condenando qualquer um que queira desacreditar os escritos de Paulo, porque não entendeu os escritos de Paulo. E ele ainda compara os escritos de Paulo com todas as escrituras, ou seja, mostrando que eles eram inspirados por Deus. Hoje existem muitos que não entendem o evangelho de Paulo, que é Romanos, né? Romanos é o evangelho de Paulo, e pregam uma salvação por obras da lei, ou pelo batismo, rejeitam a doutrina da Trindade, duvidam da eleição dos salvos, desobedecem a doutrina que Paulo ensinou sobre a mulher cobrir a cabeça e permanecer calada nas reuniões da igreja e não ensinar e não tomar o lugar do homem. Muitos simplesmente desprezam isso, e é justamente isso que Deus revelou, uma sabedoria ímpar que Deus deu a Paulo para nos trazer essas revelações.